Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é um tema que tem sido muito falado no mundo jurídico, mas a nossa preocupação é que muitos empresários ainda não se deram conta do impacto dessa lei no mundo empresarial. Nós vivemos na sociedade da informação em que as informações são cada vez mais estratégicas e valiosas para as empresas. Dentro desse contexto de uma sociedade de informação em que a gente vê cada vez mais vazamentos de informações sendo noticiados no nosso dia a dia pela imprensa, surge a Lei Geral de Proteção de Dados. Nos últimos anos, muitos são os vazamentos. Houve um escândalo muito falado pela imprensa nos Estados Unidos quanto ao perfil dos usuários que foi usado de forma indevida para influenciar nas eleições norte-americanas. Então, isso fez com que surgisse, dentro desse contexto, ano passado houve o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia e, inspirado nesse Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, surge agora o nosso regulamento, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar a partir de agosto de 2020. O que ela visa? Ela visa estabelecer quais são as bases legais para o tratamento de dados pessoais. Eu não vou esgotar o tema aqui, mas de uma forma muito sucinta, a lei traz 10 bases legais para o tratamento de dados. Então, o que a empresa precisa fazer nesse primeiro momento, até agosto de 2020? Qual é o trabalho a ser feito, o dever de casa a ser feito? A empresa precisa mapear todos os dados que são tratados por ela hoje. Ou seja, precisa verificar qualquer tipo de dado pessoal que é tratado pela empresa. Isso afeta praticamente todas as áreas das empresas. RH, jurídico, compliance, marketing, qualquer relação com o consumidor, enfim. Todas essas empresas, a TI é muito impactada, então praticamente todas as áreas da empresa precisam estar atentas, porque elas são impactadas e de alguma forma precisam ajudar nesse mapeamento no que diz respeito aos dados tratados pela empresa. Então, é preciso formar um grupo multidisciplinar para ter uma visão do todo de todas as atividades exercidas pela empresa e todos os processos hoje que já existem. A partir do momento que existe esse mapeamento feito por esse grupo multidisciplinar, existe então um plano de ação, ou seja, é preciso verificar se o tratamento de dados é feito com base numa dessas 10 bases legais. Exemplos de bases legais trazidas pela lei: o consentimento, a previsão contratual, obrigação legal, a lei fala do legítimo interesse do controlador ou de terceiros, enfim, tem 10 bases legais que precisam ser estudadas e verificadas se de alguma forma esses tratamentos de dados se encaixam nessas 10 bases legais. A partir daí, é todo um trabalho de revisão de processos, normas, a política de segurança da informação precisa ser revista, porque ela precisa estar de acordo também com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a própria lei traz também, ela exclui as micro e pequenas empresas, mas outras empresas precisam também rever a sua estrutura. Por que isso? Porque a lei também traz a figura do encarregado, também chamado de DPO, que é a pessoa que vai ficar encarregada de fazer a interlocução entre o titular dos dados pessoais e a empresa, e também será um interlocutor com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Vai ser uma espécie de agência reguladora que vai acompanhar a implementação da lei pelas empresas, pela sociedade de uma forma geral, e fiscalizar. Existem multas extremamente severas, chegando até 50 milhões de reais, caso haja o descumprimento da lei. Então, senhores, vejam, realmente é uma lei complexa, demanda tempo, demanda uma dedicação para que ela seja implementada de forma correta, para que em 2020 exista já um programa de integridade contemplando essa Lei Geral de Proteção de Dados, para que depois exista um contínuo monitoramento para verificar se de fato ela está aderente à realidade das empresas. E mais, até porque a partir de 2020, agosto de 2020, a lei entra em vigor e passa a ser direito dos titulares de dados pessoais solicitar qualquer tipo de informação no que tange ao tratamento de seus dados pessoais pela empresa. Então, ela tem que estar preparada, os prazos também de resposta são exíguos para poder ter uma relação de mais transparência entre a empresa e os titulares de dados pessoais. E vejam, não são apenas titulares de dados pessoais na internet, a lei é ampla, ela se aplica a qualquer pessoa jurídica ou natural que faça qualquer tipo de tratamento de dados. E como ainda é um assunto muito novo, dúvidas vão surgir.
O que eu falei aqui desde o início, o objetivo aqui não é esgotar o assunto através do vídeo. O intuito é apenas alertá-los e nos colocar, através da Diretoria de Compliance, Auditoria e Jurídico da Firjan, à disposição dos senhores. Vamos fazer palestras ao longo de 2019 e estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para que os senhores possam entender a importância dessa lei no impacto do dia a dia dos senhores como empresários.